boa noite. Oi, Raquel. Saudade de você, querida. Muito bom te ter aqui. Fala pra mim se você tá escutando bem, se o áudio tá bom. Tô fazendo aqui afirmações positivas antes da live pra gente começar com uma vibe, um astral gostoso. Se você puder, compartilha essa live para que essa live possa chegar para o máximo de número de pessoas aí que estejam buscando informação sobre qualificação profissional na área dos cuidados, tá? Então, assim, gente, para quem tá chegando, eu vou dar uns 5 minutinhos pro pessoal entrar e aí eu já vou falar que eu tô muito feliz da Érica ter aceitado o meu convite. Obrigada por me prestigiar. Entra sim, compartilha, que vai chegar informação aí em quem puder, em quem estiver precisando. E assim, hoje eu tô tão honrada dessa pessoa ter aceito o meu convite, que assim, eu troquei o ambiente, eu vim para outro cenário, me arrumei, coloquei meu batonzão vermelho. Então, assim, gente, vamos começar. Eu vou me apresentar, ela já está online. Eu tô dando um tempinho, Érica, para o pessoal ir vendo que a gente está ao vivo, tá? E eu já vou te chamar. Já vou pedir aqui de antemão para quem for entrando e compartilhando a live, tá bom? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Daniele de Oliveira, eu sou cuidadora de idosos há 5 anos e tecnóloga em gerontologia. Termino essa minha graduação ano que vem, se Deus quiser, já vou poder estar contribuindo melhor com os cuidados e compartilhando mais conhecimento com vocês, tá bom? E eu queria que vocês entendessem por que eu escolhi a Érica, gente, por que eu sou fã dessa mulher, assim. Eu já venho acompanhando o perfil dela desde o ano passado. E quando me foi proposto de fazer a live sobre qualificação profissional, eu falei assim, cara, eu não vou falar sozinho, eu preciso convidar alguém que esteja mais inteirado no ramo. Porque, por mim, se eu for aconselhar as cuidadoras a subir um degrau na área de cuidados, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou falar para todo mundo fazer gerontologia. Mas eu sei que não é assim. Assim como algumas cuidadoras, elas não vão para o lado da geronto, vão para o lado da enfermagem, tem umas que já escolhem outra coisa, tem gente que abre home care, cada um vai para um lado. Mas eu quero aqui ampliar os horizontes das cuidadoras que já estão atuando e das que ainda estão em dúvida, né, para atuar no mercado de trabalho, o que fazer, como fazer, por onde começar, a gente fica meio perdida. É um mercado de trabalho amplo, é um mercado de trabalho próspero, que está em crescimento e vai crescer cada vez mais por conta da revolução da longevidade. Então, por que eu chamei a Érica? Eu admiro o curso dela, né, o Dila Oliveira, porque eu acompanho ela e vejo que é um curso moderno, que usa tecnologia para aprendizado, é um curso que é muito prático, tem teórico? Tem, mas é importante você ter a prática, que a gente fica esperando a prática só na hora do estágio. E eu acho que os cursos têm que se atualizar com isso. E a Dila é assim, tem muita coisa prática, muita coisa que eu não aprendi no meu curso e eu queria que tivesse um curso assim, na época que eu fiz o curso, né? E além dele ser moderno, tecnológico e prático, todos os posts que a Érica aparece, gente, ela me demonstra ser uma mulher empoderada, uma mulher que sabe do que está falando, uma mulher que já está há anos nesse mercado. Então, assim, eu fiz uma escolha acertada. E quem estiver nessa live hoje vai aproveitar, tá? Então, boa noite, Kátia, boa noite, Marcela, boa noite, Bruno, sejam muito bem-vindos, compartilhem essa live, tá bom? Outra coisa que me influenciou a chamar a Érica hoje foi assim, que quando a gente se falou a primeira vez pessoalmente, eu achei que o público-alvo dela tem tudo a ver com a minha persona, com a persona que o meu negócio atrai, que são as novas cuidadoras, que são as minhas mentoradas. O que as novas cuidadoras têm?
Elas são praticantes do autocuidado, elas sabem equilibrar os pontos de dor do cuidador, elas pesquisam, elas são curiosas, elas querem saber da área científica, da área dos cuidados, elas estão sempre se atualizando. Então, a nova cuidadora, ela também sabe em que pé está a situação da profissão e luta pela mais breve regulamentação urgente. Então, elas também são militantes da causa. A gente não pode ficar passiva esperando por política pública. A gente tem que fazer o nosso nicho crescer e o nosso nicho ser importante, porque a profissão é uma profissão de demanda nacional, ok? Então, gente, vamos para a live? Vamos chamar essa maravilhosa, essa convidada que eu nem sei o que dizer para ela. Ela vai dar o bem-vindo dela aí, tá? Dizer certinho. Vamos ver se ela vai aceitar. Cadê ela? Oi! Entrou! Gente, falou tanto. Quem é essa mulher, gente? Você falou, sou eu? Eu falei, gente, não sou eu, não. Nem me reconheci. É você, com certeza. Muito bem-vinda, minha obrigada página. pelo carinho. Honrada. Hoje eu vim linda, maravilhosa, de batom. Tô vendo. Eu vim. Olha aqui, ó. Tem que fazer alguma coisa. Chiquetésima pra minha convidada, ó. Muito chique, gente. Para com isso. Claro, para receber em casa a gente tem que se arrumar. Adorei. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando muito, estudando muito. Porque sem isso não dá, né? Fica difícil, é impossível hoje em dia. Se você não trabalhar, se você não estudar, se você não se renovar, você fica fora do mercado, seja ele qual for. Exatamente, Érica. E eu queria, assim, agradecer pela sua presença. Eu sei que você é uma pessoa que deve ter o tempo bem apertado. E em respeito ao seu tempo, em respeito ao meu tempo, a gente vai dar Vamos se apresentar? Todo mundo, assim, eu me apresentei mais ou menos em breve. Aí eu queria que você se apresentasse para a minha audiência. E a sua audiência eu sei que já sabe aí de você, né? Então, fica à vontade. Bom, eu sou uma das sócias da Dila Oliveira, que está no mercado há 25 anos, e há 3 anos e meio nós criamos o curso de cuidador pela dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. Só que eu não queria um curso qualquer, eu queria um curso que tivesse inovação, que estimulasse a criatividade, que usasse as inteligências emocionais necessárias para o bom desenvolvimento. Aquela sua persona que você fala que, na prática, infelizmente, eu estou buscando e não consigo, porque a gente tem um curso, a gente prepara essas pessoas, que inclusive para a nossa home care, e no decorrer desse processo eu fiz parceria com outras empresas de home care, justamente para encaminhar essas pessoas para a oportunidade de emprego. Só que a gente é muito triste quando você dá toda uma estrutura, você quer ajudar pessoas e essas pessoas não se permitem ser ajudadas. Então, o nosso curso ele trabalha com autoconhecimento, ele trabalha para que ela entenda a sua importância e, com isso, seja o primeiro passo de milhares que ela dará daqui para frente, como você deu, como tem gente, como você falou, que fez fisioterapia, enfermagem, que montou seu negócio de salgadinho, que, enfim, pessoas que criaram situações de acordo com a realidade que ela queria. Isso, para mim, é fantástico. Então, a gente trabalha o autocuidado, trabalha a gente potencializa. Eu vou falar das mulheres porque é o meu público maior, mas eu também tenho homens que trabalham. Não, é o público da área dos cuidados, né? Se a gente vê na pesquisa, 85% são mulheres. Exatamente. Então, eu acabo esquecendo dos homens, porque eu me identifico mais com essas mulheres guerreiras, que criam seus filhos sozinhos, aí, geralmente é abandonada pelo cara, e aí tem que se virar. Então, é essa pessoa que eu quero, desejo do meu coração, meu propósito de vida, como Érica Oliveira, pertencente da Dila Oliveira, transformar vidas. E usei e uso a ferramenta, o curso de cuidador de idoso, para que essas vidas sejam transformadas. Que eu também fui cuidadora de idosos, né? Minha mãe foi cuidadora de idosos. Conta um pouquinho dessa experiência. Você como cuidadora e você formando agora, né? Novas cuidadoras. Eu trabalhei, minha filha está com 21, então eu trabalhei mais ou menos há, 30 anos atrás,
por aí 28 a 30 anos atrás como cuidadora de idosos. Comprei minha casa, assim, trabalhando como cuidadora de idosos. Por isso que eu falo, assim, o seu início é apenas o início. O seu início não é o fim, ou o meio do processo. Se você entra numa função achando que aquilo dali é a única coisa que te resta, você não vai longe. Então, trabalhei como cuidadora. Você falou uma coisa, desculpa te interromper, assim, você falou uma coisa que eu já fiquei pensando. Eu tive uma sessão de mentoria e a minha mentorada, ela tem 23 anos de cuidadora e eu fiquei, assim, pensando, caramba, será que ela não pensou em dar aquele passo? Né? Será que ela não quis expandir? Então, a gente está trabalhando isso, eu ainda vou chegar lá, mas eu fico muito impressionada quando as pessoas acham que fizeram um curso e param por aí. Não se atualizam, não vão para o outro... Maior engano. Talvez, tá? Eu estou falando, mas não acredito nessa possibilidade, mas pode ser que algumas pessoas tenham tido isso como verdade. Talvez alguns anos atrás, somente o que você aprendeu no dia a dia servia. Só que como tudo evoluiu, as pessoas evoluíram, as doenças evoluíram, as necessidades do cliente evoluiu. Então, tanta coisa mudou, porque você acha que a sua formação não, porque muita gente nem tem formação, né? Você começa a atuar como acompanhante, aquele antigo acompanhante, depois que começou a ter um nome de cuidador, e acha que isso basta. E é muito triste, porque quando você olha a raiz disso, você percebe que, na realidade, essa pessoa não sonha com o seu futuro há muito tempo. Então, não é somente a profissão, é porque ela não tem perspectiva de nada. Então, ela agarrou aquilo, ela se apegou àquela situação e não buscou melhoria dentro do seu processo. E aí você vê que ela não buscou melhoria dentro da casa dela, do relacionamento dela, de tudo que ela construiu. E já expande para outros setores da vida, né? E a área dos cuidados, como você mesmo falou, não é mais a mesma. Eu vejo o seu curso, quanto ele utiliza tecnologias para fazer a transferência desse ensinamento e, assim, foi como eu te falei anteriormente, a área dos cuidados antigamente era uma outra coisa. Agora você precisa de uma bagagem, como você falou, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da tecnologia, das novas doenças que estão por vir. Então, você não pode parar no tempo, você não deve parar no tempo, né? Senão, você vai ficar ganhando R$1.200 para sempre e vai estacionar. Né? Olha, eu até ouso em dizer que se ela estiver ganhando R$1.200 para sempre, já vai ser uma vitoriosa. Por quê? Porque muitas nem conseguem ficar empregadas durante muito tempo para ter o privilégio de ganhar R$1.200. Porque chega um momento que a sua qualificação começou a não fazer parte da necessidade do cliente. Então, essa pessoa acaba não se empregando. A empregabilidade fica escassa. Entendi. Então, se ela conseguir se manter num trabalho sem se desenvolver em nada, sem estudar, sem buscar, por R$1.200, está ótimo. Ela já está ganhando até muito. Você está entendendo? Por quê? Porque o mercado tem uma outra necessidade. Por isso que a cada 10 pessoas contratadas, 8 são dispensados por causa do comportamento. Aí, olha, que situação. Então, você imagina se ela não se desenvolve, se ela continua sem trabalhar o seu autoconhecimento, trabalhar suas inteligências emocionais, no sentido da inteligência criativa, a inteligência tecnológica, porque antes, lá na empresa, a gente fazia as evoluções num caderno. Hoje é através do celular. Érica, eu não sei mexer, eu tenho dificuldade. Às vezes você vai ser substituído porque você não sabe mexer com a tecnologia. Só para você ter uma noção, essa semana, de terça-feira passada para cá, 4 pessoas foram dispensadas porque estava com a unha grande. Ai, gente, não me fala isso. Cara, outro dia minha mãe falou isso pra mim, Danile, você fala com as pessoas, você mentora as suas
essas mentoradas assim, como se elas soubessem. E aí, ela sempre fala, você tem que dizer o óbvio, até o óbvio tem que ser dito. E eu falei, mãe, será que tá tão ruim assim a qualidade dos humanos? Não, eu não acredito, eu sempre acredito que o ser humano está no melhor grau, assim. Mas não é nem questão da qualidade do ser humano, é porque em algum momento ela achou que poderia ser diferente do padrão exigido do mercado. É que se você decide ter alguma determinada profissão, por exemplo, enfermeira, cuidadora, área da saúde, que exige alguns critérios, a minha filha está querendo fazer besteira aqui. Mãe de pet. E neném, aí se deixar, ela quer fazer. Peraí, desculpa, que ela se enrolou aqui no fio. Não, fica à vontade. Olha, em casa tem essas intercorrências. Aí ela se enrolou aqui no fio todinha, tá fazendo um M, né, meu amor? Não pode desligar tudo, hein? Oi, boa noite, seja bem-vinda também. Ela quer te ajudar, ela quer trabalhar. Então, o que acontece? Quando você vai conversando com essas meninas, mesmo você ensinando, aí quando está no curso, fala que vai fazer, vai isso, vai aquilo, consegue a oportunidade de trabalho, em 15 dias já volta às características antigas, já começa a ter uma confiança tão grande que começa... Eu ia te perguntar isso agora. Eu ia te perguntar isso agora. A confiança que você está falando, eu cometi erros no meu início. Eu me senti em casa, às vezes a pessoa me deixava tão à vontade, que eu me senti em casa. Eu já dormi no plantão, eu já botei camisola, pijama. E eu falei, não posso, eu não estou em casa. Apesar da pessoa ter me dado um quarto, ter me dado liberdade para dormir, eu estou trabalhando. Eu tenho que estar pronta para qualquer eventualidade. Então, será que porque eu estou em casa, eu estou em casa, então, assim, fica à vontade a ponto de não se atentar ao básico? Exatamente. E engraçado que, assim, quando eu brinco com a minha filha, eu falei, filha, se alguém falar para você fica à vontade, não quer dizer que você tem que abrir a geladeira e deitar na cama das pessoas. É só educação. Porque para algumas pessoas a gente fala, fique à vontade, e ela realmente fica muito à vontade. Mas à vontade, você vai ficar só na sua casa. Jamais usar um bebidol para dormir. Jamais sentir, achar que tem que dormir. Até porque se você está num plantão 24 horas, você pode descansar, dormir em casa. Sim, perfeito. Você está entendendo? Então, tem coisas que, mesmo explicando, quando vem a necessidade, ela se submete a qualquer coisa, né? Que para ela é qualquer coisa. Que é uma ética profissional, uma postura profissional, ela para conseguir o trabalho, ela fala que vai fazer tudo. Mas na medida que ela conhece, ela começa a se adaptar, ela relaxa. Então, 15 dias depois, 20 dias depois, ela se acha pertencente, que é essa parte da família, aí acabou. Aí já bota aquele gel da vida, aí já quer mexer na geladeira à vontade, já quer comer toda a Nutella do cliente, quer tomar todo o sorvete. É por isso, eu estou falando algo que aconteceu hoje. Não, algo que acontece, eu estou substituídas nesse momento. Elas vão... O processo de troca está acontecendo porque comeu toda a Nutella da filha e tomou todo o sorvete, deixou só a colher e fechou o pote. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Érica, desculpa, eu já intermediei mão de obra e eu recebia, às vezes a gente quer ajudar, né, e tal, eu recebia reclamação assim, olha, o queijo Minas do paciente acabou, não fui eu, não fui a minha mãe, então assim, a pessoa que você colocou aqui dentro, eu sinto muito, mas eu não vou poder ficar com ela. Isso é a pior coisa que você pode ouvir depois de ter tentado ajudar. E aí, dentro da estrutura que nós temos hoje, o mercado crescendo 547%. Eu não posso dizer para você que nós estamos com dificuldade de emprego. Eu botei reportagem na live passada, reportagem do G1, que foi exatamente isso que você falou. Cuidadora não falta, o que falta é qualificação profissional. E as agências de home care são bem exigentes. Gente, hoje no curso eu ensino até a profissional a não depender de uma empresa de home care.
Porque geralmente, o que as pessoas dizem da empresa de home care? Que a empresa de home care fica com todo o dinheiro, ela não fica nada, né? Fica sem dinheiro, que pega todo o dinheiro, dona de home care é rica, né? Estão sempre falando isso. Então, por que não buscar seus próprios clientes? Então, a gente ensina marketing pessoal, redes sociais, o currículo. Tem gente lá do curso que saiu e montou sua própria home care. Não para empregar pessoas, mas as 3 amigas estão sempre direcionando a oportunidade de emprego para as 3. Então, elas não ficam sem trabalho. Só que, ao invés de ficar falando o tempo todo que as empresas de home care ficam com todo o dinheiro, por que não buscar seus próprios clientes? A gente ensina isso. É o marketing pessoal, né? Exatamente. Só que essas pessoas que estão sendo substituídas não estão sendo porque trabalham numa empresa de home care, estão sendo porque trabalham por conta própria. Como nós temos 2 negócios lá, uma que você contrata a home care para fazer toda a gestão e outra que você contrata só para ter os alunos, para ter os profissionais que a gente considera qualificado, a gente manda. Só que o cliente pode substituir na hora que necessitar. E aí, substitui por... Gente, eu não acredito que elas estão perdendo oportunidade por causa de uma unha, por causa de uma Nutella, por causa... Sabe? Qual é a necessidade que você tem de ter esse comportamento? Exato. A gente tem jogos de brincadeira. Eu tenho família, eu não posso isso, não posso aquilo, mas existe hora, né, para usar. Exatamente. Porque assim, na medida que você fica muito tempo no celular, você está roubando o tempo que é pago para você. Perfeito. Você está entendendo? E negligenciando o paciente. Exato. Exatamente. Não é que você não tenha que usar. E a maioria das vezes fazendo besteira, olhando mensagem de grupo. Geralmente é isso. É claro que acontece imprevistos, acontece, mas imprevisto não é previsto todos os dias. Perfeito. Entendeu? E Érica, entrando um pouco, né, dentro assim, do conteúdo, fala um pouquinho pra gente, porque assim, às vezes as pessoas não sabem aonde fica o curso, o de Oliveira, se você já está dando aula, se tem uma plataforma online, se as pessoas não puderem ir até você, se dá para fazer cursos pelo site, né? Na realidade, existe... Nosso curso fica em Bom Sucesso, que é o nosso curso presencial. Eu dou 2 aulas que eu falo sobre e-mail, falo sobre comportamento, falo das redes sociais. E tem nosso curso online, que é um curso que a pessoa faz pelo celular e é mentoreada por mim. Então, ali a gente está acompanhando toda a evolução, eu estou dentro do grupo conversando, desenvolvendo, preparando, e é legal que essas pessoas começam dentro daquele processo já a trabalhar em outro lugar, já a buscar oportunidade, porque a gente sempre observa a evolução das pessoas e direciona para uma oportunidade de trabalho. Quando eu falo direciona, não quer dizer que todos os alunos... Do ponto A ao ponto B, todos vocês fazem... Segura na sua mão. Não é um curso online que você compra e fica largado. Não, a gente segura na sua mão e a gente só larga a mão quando você termina. É disso que as pessoas estão precisando. Exatamente. Porque as pessoas querem ter essa segurança do investimento, elas estão investindo em algo que vai mudar a vida delas, né? E uma coisa bem interessante, uma menina que foi indicada por uma amiga minha falou assim, eu fiz o curso de 420 horas. Agora, você fez um curso de 420 horas, mas quantas vezes você fez esse curso? 2 vezes na semana, 2 horas. E 2 meses. Tem alguma coisa errada, eu não tá batendo. Sabe o que acontece? As pessoas não querem ter o trabalho de pensar... Gente, uma pós-graduação, 360 horas, você leva quase 2 anos para fazer. Sim, é por isso que eu não estou entendendo. Me explica essa... Então, para você fazer um curso de 420 horas, você tinha que dormir e acordar estudando, 24 horas todos os dias. Se você está fazendo 2 horas, 2 vezes na semana, 2 vezes 8, né? 4, ou melhor, 2 vezes na semana, 4, né? 3 vezes, aí você vai fazer 4 semanas, 5 semanas dependendo, 5 vezes 4, 20, vai fazer 20 horas. Então, se você está fazendo 2 meses, você está fazendo basicamente 40 horas de curso e recebendo um certificado de 420. Eu contrato uma profissional dessa? Não dá.
Mas por que elas são enganadas? Porque eu te dou um certificado de 420 horas, você faz 1 hora por dia e já está livre. Quer dizer, não há interesse de aprender, e sim ter o seu certificado em mãos. Érica, baseada nesse teu relato, o que um curso tem que ter para qualificar a cuidadora de hoje em dia? Inclusive, explica um pouquinho melhor sobre essa carga horária. Na realidade, existe uma lei 7.332 que fala sobre os critérios de um curso de cuidador. Então, fala que tem que ser professor com nível superior, tem que ter estágio, que no período da pandemia, esse estágio foi liberado por causa da pandemia, então você podia dar o certificado sem estágio. Só que, como eu exijo das minhas cuidadoras diferencial, o meu curso tem diferencial que não está lá dentro dos critérios, entendeu? Então, o curso básico precisa ter 160 horas com profissionais da enfermagem, serviço social, psicólogo, tem alguns profissionais que são obrigatórios ter no curso. E geralmente tem cursos que são só técnicos de enfermagem dando, não são profissionais de nível superior. Nada contra o técnico, mas se existe uma lei, uma regra, a gente tem que cumprir. E aí avisa. Exatamente. Então, esses cuidados a pessoa precisa ter, ela precisa olhar no Reclame Aqui para dizer o que falam. Toma cuidado com as facilidades, que mania o povo brasileiro acha que tudo tem que ser muito fácil, tudo mastigado. Tem que ter um jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro. Aí esse jeitinho te ferra, você investe no curso que leva seu dinheiro, então aí essa menina não pode, porque assim, como que eu vou... Não, e o pior, quem sofre é quem tá lá na ponta. Érica, quem sofre é o idoso que vai ter esse cuidado desqualificado. Eu fico pensando só nos idosos, eu fico apavorada para meu Deus. Só que eu acho que vai chegar um momento... mas vai chegar um momento que essa pessoa não vai ter oportunidade nem de experimentar estar na casa do idoso. Você está entendendo? Porque o cliente está exigente, e o cliente que contrata é um cara de doutorado, um cara de mestrado, que sabe fazer cálculo, que vai questionar essas coisas. E aí, como que ela vai responder? Sim. Isso é bom, porque filtra. Em contrapartida, como que vai ficar a cara dela? Como que, sabe, todo investimento, todo tempo perdido. Não é bom você fazer num local, independente, eu não estou falando que tem que fazer na Dila Oliveira. Eu estou falando que você tem que fazer num local que você tenha referências, que tenha nome, que é muito bom. Eu fiz uma graduação numa faculdade, que eu tenho até vergonha de falar o nome. Não era porque é fácil, porque na época, né, e a faculdade até acabou. E o meu sonho era fazer uma pós-graduação, uma especialização, numa UFRJ, numa UERJ, na Fundação Getúlio Vargas. O meu desejo para ter peso no currículo, aquela coisa toda, né? Coisa bem metida, sabe? Bem de presença. E a primeira coisa que fiz foi buscar essas informações. E graças a Deus hoje eu tenho, porque te dá uma bagagem curricular, te dá uma experiência, você cria relacionamentos com pessoas de referência, que vai fazer com que a sua profissão vá alavancar. Os clientes vão procurar você de repente. Exemplo, quando fala de Cruz Vermelha, todo mundo quer. Não importa se a Cruz Vermelha hoje é a qualidade, todo mundo quer. Ô, Akira, todo mundo quer, entendeu? Então, é diferente, sabe? É muito importante, sim, elas não se preocupam, elas querem ter o papel na mão. Então, se tiver que comprar esse certificado, ela vai comprar. Inclusive, Érica, eu pesquisei tanto quando eu fui fazer gerontologia, porque não é uma coisa muito fácil de se encontrar, agora está mais fácil. São Paulo tem mais, né? E tem gente se aproveitando dessa nova onda do nosso nicho para estar lançando o curso que... Sim, não vai ter referência, não vai ter peso, não vai ter nada. Exatamente. E engatando já nessa tua fala sobre a escolha do curso, o que um curso tem que ter, hoje eu estou vendo muitas cuidadoras, né, com muitos anos de experiência já na profissão, fazendo curso de atualização. E aí eu ficava me perguntando, qual é a diferença? Porque, assim, eu vou dar o que na atualização que eu não tive na minha especialização na época, no meu primeiro curso? Né? Eu já peguei, por exemplo, um currículo que a menina botou assim, curso de cuidadora, e depois ela botou outro curso de cuidadora um tempo depois.
de cuidador, curso de cuidador, aí eu fiquei me ligando, ela deve ter se atualizado. Então, qual é a diferença? O que um tem, o que o outro tem? A gente tem que fazer? Dependendo do tempo que a pessoa tenha de formação, atualizar é sempre bom. Por exemplo, antigamente a gente usava o termo SCARA, hoje é úlcera, e se bobear já mudou de novo. Antigamente a gente chamava todo mundo de paciente, hoje é assistido. Então, algumas coisas mudaram dentro da parte de enfermagem, dentro da postura profissional, que vale a atualização dependendo do que ela fez. Por exemplo, se uma pessoa faz o curso de cuidador em uma outra instituição, faz o curso de cuidador na minha, é totalmente diferente. Tem jogos e brincadeira que outros locais não têm. Que aí você vai aprender a estimular a parte cognitiva do idoso, você vai aprender com uma casca de ovo fazer um jogo, com uma xuxinha, com bola, com várias coisas a trabalhar a criatividade, a sua criatividade e a criatividade do idoso, que outros cursos não têm. Tem a parte da fisioterapia, a parte do aparelho que ela coloca, do simulador do efeito da velhice, que ela precisa sentir eu achei aquilo fantástico, muito aquele legal. negócio que a pessoa bota no corpo e fica andando assim. Eu queria ter essa sensação, assim, que de repente a gente até se bota no lugar do idoso, né? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria que me pegasse? Será que a gente faz a transferência da melhor maneira? Será que a gente mobiliza o idoso, né? E aí a gente tem isso. Então, dependendo de onde você tenha feito a sua formação, vamos supor que tem aquela pessoa que comprou, então fez o curso de 2 dias. Ela fazer essa atualização vai transformar a vida dela. E também tem pessoas que fizeram o curso, que foram na época. Na época, até eu fiz nosso curso era de 40 horas. Em 2016 que veio essa transformação da lei. Que a gente tinha um prazo para se adequar. Quase que a gente conseguiu canetar a regulamentação, mas não foi. Aí voltou tudo, aí veio agora esse ano passado, né? Aí, enfim, coitada da gente. Então, aí o que acontece? Se ela faz um curso de complementação para juntar as horas que ela tinha com as horas que ela precisa complementar, ela não precisa fazer o curso completo. Porque ela vai acrescentar com as horas que ela precisa para ter um curso válido para o mercado de trabalho, que é no mínimo 160 horas. Então, isso vai depender de onde ela faça. Mas eu também sugiro que dentro dessa estrutura, ela venha fazer um curso de mal de Alzheimer, um curso de curativo. A gente vai fazer um curso lá de bolsa de colostomia, tem um nome lá, osteotomia, sei lá, não sei, a parte da enfermagem. E aí que mexe com bolsa de colostomia, que a cuidadora não pode mexer com traqueostomia, mas ela precisa entender como é, porque a gente teve um paciente que por falta de higienização, caiu a mosca varejeira coisou, fez uma larva, enfim, deu um prejuízo na paciente, né? Graças a Deus não foi a nossa paciente, mas a gente pegou a paciente assim. Então, a pessoa precisa se preparar, precisa se capacitar, ela precisa entender, mesmo que você não mexa. Entendeu? Então, é isso, trazer inovação. Você está sempre estudando. A informação transforma, né, Érica? Gente. E você falou de várias especializações assim, paralelas ao curso de cuidador. E muita gente me pergunta e eu falo, olha, gente, eu fiz primeiros socorros, eu quase fiz aplicação de injetáveis, mas eu não ia poder manusear, eu fico nervoso. Fiz curativa e ferida. Eu não sei responder para vocês porque tudo está tão avançado, atualizado. Então, assim, fala pra gente um pouco o que você sugere que a gente faça em paralelo ao curso de cuidador para complementar essa bagagem, para a gente ficar mais preparado ainda para atender o nosso assistido. Então, se fosse algum tempo atrás, eu falaria assim, faz o curso de feridas e curativos, faz o curso de primeiro socorro. Eu acho tudo isso muito importante tecnicamente. Mas eu falaria muito mais, olha, faça um curso de inteligência emocional, comportamental, para você entender como trabalhar com a sua equipe, como trabalhar com familiar que tem as suas dificuldades e que você está lá para poder... Você está lá para ser luz, para abraçar essa família, para tratar bem essa família, e mesmo que essa família não lhe trate bem. Que a inteligência emocional é isso. Você não dá no mesmo troco.
Você vai para trabalhar o seu autoconhecimento, vai ser instrumento, você vai lá ser instrumento. Né? Exatamente. Então, eu costumo dizer, olha, a cuidadora não tem sexo, não tem religião, não tem time de futebol. O que ela tem é luz. Ela vai lá para trazer, apaziguar sofrimentos, histórias que não cabe você resolver, mas está lá para amenizar uma situação, que às vezes é uma crise com o pai, com o filho, ou com o marido, com a esposa, mas que ali você não está para julgar, ali você não está para dizer, não, ali você está para o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para te ajudar, e mesmo que aquela família melhorar. Exatamente. Então, sabe também uma habilidade. Pode falar. Sabe também uma habilidade que eu toco muito, assim, que na minha trajetória foi total diferencial e hoje eu uso isso muito a meu favor. Eu sempre falo isso para os cuidadores, porque existe um perfil caricato que a sociedade absorveu, que é aquele tipo de cuidadora que tem só o fundamental, que ela, às vezes, muitas das vezes fala errado, fala o português errado mesmo, não tem aquela cultura geral, aquela bagagem. Eu peguei muitos pacientes inteligentíssimos, a maioria com Alzheimer, mas muitos lúcidos ainda, e pessoas que foram professor, desembargador. Então, assim, o que eu aconselho também é a desenvolver essa parte da comunicação, a parte onde você não só entretém o seu assistido com como é que fala? Estimulação cognitiva, enfim, com seus cuidados na parte técnica, mas saber se comunicar, saber falar, saber conversar, saber escutar, a escuta empática, a escutatória, a prática da escutativa mesmo, né? E eu já tive casos de intermediar mão de obra, a pessoa também pedir para eu trocar a cuidadora, porque ela não estava conseguindo conviver com uma pessoa tão leiga, a ponto de dar nervoso, né? Ou seja, você está ali 24 horas. E aí você tem que ser uma pessoa minimamente agradável de se conviver. Uma coisa bem interessante que você falou. Porque a legislação pede que no mínimo, que o mínimo é ensino fundamental. A cuidadora precisa ter no mínimo ensino fundamental. É o mínimo, mas não precisa seguir a regra, né? Só que o mercado já pede ensino médio. E aí, você faz o quê? Por que o mercado pede ensino médio? Porque quanto mais conhecimento, quanto mais instrução você tiver, mais clareza você vai ter nos assuntos. Então, quando a pessoa fala o mínimo, não quer dizer que você vai ficar no mínimo para o resto da vida. Por isso que a gente ensina, vai lá fazer o EJA, EJA, né? Que você consegue fazer a formação. A gente estimula muito, isso, a gente estimula muito. Vai fazer um preventivo. Gente, eu comecei a estudar velho, eu fiz supletivo para fazer ensino médio, eu não suportava estudar, não aguentava estudar, tinha um ódio, uma preguiça. Eu só comecei a gostar de estudar na minha graduação. Porque aí eu comecei a fazer aquilo que eu queria, assim, você escolhe aquilo. Diferente do ensino médio, que você não sabe nem porque está estudando, assim, desculpa, mas eu não sabia nem porquê, sabe? Até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara, eu nem sei para que eu tava... Nem me diz, nem teve fórmula, nem sei, sabe? Então, isso é terrível, assim. Mas na graduação, na pós-graduação, então, foi maravilhoso, sabe? Na especialização de empreendedorismo, tanta coisa aconteceu que hoje eu amo estudar. Eu não me vejo passar um ano sem estar envolvido em algum curso, uma formação, estou fazendo uma implementação de um sistema na empresa, tenho que estudar isso, eu tenho que estudar para poder passar. E esse é legal porque você estimula a sua inteligência do aprendizado. Quanto mais você aprende, quanto mais você ensina. Né, Erika? Quanto mais a gente malha, mais ele quer, né? Exatamente. Muito fantástico isso. Então, eu fiz uma live sobre comunicação e assim, o que eu quero que as pessoas entendam é que todos nós usamos 95% do tempo, a gente gasta comunicando, a gente investe em comunicação. Então, uma comunicação truncada pode mudar todo o prognóstico do nosso assistido. Quer dizer, a gente falar X e a pessoa entender Y, já ferrou tudo, né? Tipo aquele telefone sem fio. E assim, uma boa comunicação faz você trabalhar melhor em equipe, faz você trabalhar
trabalhar melhor com os familiares do paciente, faz o paciente responder melhor ao teu tratamento. Então, é tudo de bom, tudo de bom. Invistam em comunicação. Tá? Eu queria te perguntar também, o que você aconselharia para a cuidadora que quer dar o up? Além de você ter essa qualificação, eu não quero mais ser cuidadora, eu quero dar um grau. O que você falaria para essa cuidadora que quer dar um grau? Se a pessoa não for para a área da geronto, como eu fui, né, para estudar o processo de envelhecimento? Posso ser bem sincera, eu poderia te falar várias formações